Olá, esse é meu trabalho de conclusão de curso da PUC Minas, da pós-graduação Lato Sensu em Ciência de Dados e Big Data. Eu vou analisar as relações contratuais entre distribuidores de combustíveis no compartilhamento de infraestruturas. É, é difícil pensar nossa sociedade sem os combustíveis na forma como os utilizamos hoje em dia. Essa cadeia de suprimento dos combustíveis é caracterizada pela segmentação em elos, no qual vamos nos concentrar na análise do elo da distribuição, que leva o combustível desde as fontes de produção até os mais de 40 mil postos de combustíveis no Brasil. É, esse elo é caracterizado pela capilaridade e pelo uso de infraestruturas de armazenamento e movimentação de combustíveis como essa da imagem. Uma instalação dessa, o operador ou cedente pode ceder parte da sua capacidade de armazenamento para outros agentes cessionários, no qual firmam um contrato de cessão de espaço ou de carregamento de combustíveis. Esses contratos são homologados pelo órgão regulador, pela ANP, e estão disponibilizados na forma de um dataset público. No meu trabalho eu uso principalmente o Google Colab, que é carregado com Python 3, e o software YED para visualização de grafos. São importadas as principais bibliotecas de uso em ciências de dados, como NumPy, Pandas e Matplotlib. São usados dois datasets principais, um de contratos e outro com as distribuidoras autorizadas pela ANP. Esses datasets, como são carregados principalmente com dados preenchidos manualmente, precisam de vários passos para tratamento dos dados até os datasets que vão ser realmente utilizados no trabalho. A gente discute esses dados na forma com base em vários aspectos, quanto à frequência de cada tipo de contrato e a distribuição de volumes entre esses tipos, com base nos produtos que constam, né, de cada contrato, quais são os produtos mais frequentes, os volumes mais frequentes, com base na qualificação dos agentes cedentes, né, se são distribuidores ou outros tipos, com base no número de contratos e na distribuição de volumes. Também são discutidos quais são os principais cedentes e cessionários, seja na quantidade de contratos, seja no volume total de contratos firmados entre esses agentes. E por fim, é discutido descritivamente quais são as relações entre cedentes e cessionários mais frequentes, de modo que foi possível observar que vários dos distribuidores se alternam na posição de cedente hora de cessionário a depender da instalação. Com base nisso, nós vamos aplicar um modelo de mineração de conjuntos de itens frequentes, que é um tipo de aprendizado de máquina não supervisionado, na qual cada instalação pode ser encarada como uma transação e os distribuidores que ali se encontram presentes, sejam cedentes ou cessionários, são os nossos itens. No trabalho, eu apresento o desempenho de dois algoritmos distintos de mineração de itens sets frequentes, o a priori e o FP-Grove, e mostro que o segundo tem um desempenho melhor, ou seja, menores tempos de execução para um mesmo dataset. Como resultado, a gente obtém diversos itens sets frequentes aqui apresentados, aqueles que têm suporte maior do que 4%, na forma de um grafo que apresenta as relações entre esses distribuidores. Aquelas relações mais frequentes aparecem em cor mais forte. Também são obtidas diversas regras de associação do tipo: se esse distribuidor está em determinada instalação, então também um distribuidor consequente provavelmente vai estar naquela instalação. Essas regras de associação, quando apresentadas na forma de um gráfico com layout circular, apresentam grupos de distribuidores que estão normalmente relacionados nas mesmas infraestruturas. Por exemplo, um grupo com três distribuidores e várias regras de associação entre eles mais abaixo, um outro grupo maior e um grupo pequeno, mas bastante frequente, com dois distribuidores que comumente estão nas mesmas instalações.